Você já se deitou à noite, fechou os olhos e mesmo assim não conseguiu pegar no sono? Vira de um lado, vira do outro, olha para o relógio, vê as horas passando, e a sensação é sempre a mesma. O corpo cansado, mas a mente acordada. E quando finalmente o sono vem, parece que dura apenas alguns minutos, porque logo o despertador toca e o dia começa com aquela fadiga terrível. Esse ciclo de dormir mal, acordar cansado e passar o dia sem energia é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas pensam que esse problema só tem solução com remédios fortes, que acabam trazendo efeitos colaterais e criando dependência. Mas e se eu te dissesse que existe um ingrediente simples, natural, barato, que provavelmente você já tem na sua cozinha e que pode mudar completamente a forma como você dorme à noite? Estou falando de algo que você pode consumir em apenas uma colher, alguns minutos antes de dormir, e que tem o poder de acalmar a mente, relaxar o corpo e induzir um sono profundo e restaurador. Imagina você acordando no dia seguinte sem aquele peso nos olhos, sem a sensação de cansaço, mas sim com energia renovada, com disposição para caminhar, sorrir e aproveitar o dia. Esse ingrediente foi usado por gerações passadas, antes mesmo de existirem farmácias em cada esquina. E o mais interessante é que a ciência moderna já comprovou muitos dos benefícios que nossos avós já conheciam na prática. Mas atenção, não se trata de mágica. Existe uma explicação clara de como esse alimento age no seu organismo, regulando hormônios importantes, acalmando o sistema nervoso e até ajudando a melhorar a saúde do coração. E neste vídeo, eu vou te contar tudo em detalhes. Você vai descobrir por que tanta gente sofre para dormir bem, como esse alimento atua diretamente no cérebro e no corpo, o passo a passo de como usá-lo corretamente para ter resultados já nas primeiras noites. E ainda vou te mostrar um segredo extra, uma combinação que potencializa ainda mais os efeitos desse ingrediente e pode transformar sua rotina de sono. Então fica comigo até o final, porque pode ser que essa seja a solução natural que você estava procurando há muito tempo. Uma colher antes de dormir pode parecer pouco, mas você vai entender por que isso faz tanta diferença para o seu corpo e sua mente. Prepare-se, porque hoje você vai aprender como transformar suas noites mal dormidas em noites tranquilas, profundas e restauradoras. E tudo isso de forma simples, segura e natural. Seu José tem 74 anos. A vida inteira foi um homem ativo, trabalhador, cheio de energia. Mas com o passar do tempo, ele começou a enfrentar um problema que parecia pequeno, mas que foi tomando conta da sua vida: o sono. As noites começaram a ficar cada vez mais longas e cansativas. Ele se deitava às 10 horas da noite e apagava a luz, mas passava horas deitado sem conseguir desligar a mente. O relógio marcava meia-noite, depois 1 hora, depois 2 horas da manhã, e o sono não vinha. Quando finalmente pegava no sono, era leve e agitado. Qualquer barulho o acordava. E mesmo dormindo 5 ou 6 horas, ele levantava de manhã com a sensação de que não tinha descansado nada. O corpo estava mole, os olhos pesados, a cabeça confusa. Isso foi afetando sua rotina diária. Antes ele tinha disposição para caminhar pela manhã, cuidar das plantas e até brincar com os netos. Mas agora, ele mal conseguia levantar da cama sem reclamar de cansaço. Sua esposa percebeu a mudança. Ele estava mais irritado, com pouca paciência, e às vezes até esquecia coisas simples como onde havia guardado os óculos ou qual era o compromisso do dia. O que antes parecia apenas uma noite mal dormida, começou a virar um problema sério, que impactava sua saúde física, mental e emocional. Ele tentou várias coisas: chás calmantes, exercícios de respiração, até remédios que o médico receitou. Mas nada parecia funcionar de verdade. Os chás ajudavam um pouco, mas o sono continuava leve. Os remédios até faziam dormir, mas ele acordava no outro dia como se estivesse dopado, sem ânimo nenhum. Foi nesse momento que seu José começou a acreditar que talvez nunca mais teria uma noite tranquila de sono. Um dia, conversando com um amigo no banco da praça, ouviu uma história curiosa. O amigo contou que a mãe dele sempre usava uma colher de mel antes de dormir, e que ela garantia que era isso que fazia o corpo relaxar e o sono vir naturalmente. No começo, seu José achou estranho. Como uma simples colher de mel poderia resolver um problema tão complicado?
Mas a curiosidade falou mais alto. Ele tinha tentado tantas coisas que não custava nada tentar mais uma. Naquela noite, antes de se deitar, foi até a cozinha, pegou um pote de mel que estava guardado no armário e colocou uma colher cheia na boca. O sabor doce trouxe uma sensação de conforto, quase como uma lembrança da infância. Deitou-se sem muita expectativa, apenas repetindo para si mesmo: se funcionar, ótimo. Se não funcionar, pelo menos tentei. Para sua surpresa, o sono veio mais rápido do que de costume. Ele não precisou ficar rolando de um lado para o outro na cama. Quando percebeu, já estava dormindo. E o mais impressionante foi que, ao acordar, não sentiu aquele peso terrível no corpo. Ainda não era um sono perfeito, mas já foi diferente. Na segunda noite, repetiu a mesma rotina. Uma colher de mel, alguns minutos antes de deitar. E de novo conseguiu adormecer sem esforço. Com o passar dos dias, seu José foi percebendo algo incrível. Acordava mais disposto, tinha mais energia para caminhar e até voltou a brincar com os netos sem reclamar de cansaço. Sua esposa notou a diferença no humor e na vitalidade. Ele estava mais alegre, mais presente, mais vivo. Esse simples hábito transformou as noites dele. E é exatamente isso que pode acontecer com você também. Agora você deve estar se perguntando: por que uma simples colher de mel pode ter esse efeito tão poderoso no sono? A resposta está em como o nosso corpo funciona durante a noite. Quando escurece, o cérebro começa a liberar um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é como um sinal para o corpo. Ele avisa que está na hora de descansar, que os músculos precisam relaxar e que a mente deve se preparar para desligar. Só que, com o estresse do dia a dia, a luz dos celulares e até a má alimentação, muitas vezes esse processo natural é interrompido. É por isso que tanta gente sofre para adormecer. É aqui que entra o mel. Apesar de parecer apenas um doce natural, ele é riquíssimo em nutrientes e age como um regulador no organismo. Quando você consome uma colher de mel antes de dormir, acontece algo muito interessante. O açúcar natural presente nele, chamado glicose, chega rapidamente ao sangue e envia uma mensagem ao cérebro dizendo que está tudo bem, que há energia suficiente disponível. Esse sinal faz com que o cérebro se sinta seguro para liberar serotonina, um neurotransmissor que gera sensação de calma e bem-estar. A serotonina, por sua vez, é convertida em melatonina. E é justamente a melatonina que faz o corpo relaxar e entrar no estado de sono profundo. Ou seja, o mel ajuda a acelerar e facilitar esse processo natural, permitindo que você adormeça mais rápido e de forma mais tranquila. Além disso, o mel tem outra função importante. Ele mantém o nível de glicose no sangue estável durante a noite. Muitas pessoas acordam de madrugada sem perceber porque o corpo sente falta de energia. Esse desequilíbrio causa despertares noturnos, que fragmentam o sono. Mas o mel funciona como um combustível de liberação lenta. Ele fornece energia suficiente para que o corpo fique equilibrado durante várias horas, evitando que você desperte sem motivo. Outro ponto é que o mel contém pequenas quantidades de minerais como magnésio e potássio, que ajudam os músculos a relaxarem. Isso é fundamental, porque muitas vezes a insônia vem acompanhada de tensão muscular, pernas inquietas e até cãibras. Ao consumir o mel, o corpo consegue atingir um estado de relaxamento físico que facilita ainda mais a chegada do sono profundo. Mas os benefícios não param por aí. Estudos também mostram que o mel possui antioxidantes naturais, como flavonoides, que reduzem a inflamação no organismo. Isso significa que, além de melhorar a qualidade do sono, ele também protege o coração, fortalece o sistema imunológico e pode até contribuir para a saúde do cérebro a longo prazo. Imagine só, uma colher antes de dormir, além de melhorar seu descanso, ainda ajuda a proteger seu corpo contra doenças. Agora você pode estar pensando, mas mel é açúcar? Não faz mal comer antes de dormir? Essa é uma dúvida muito comum. A diferença é que o mel não é um açúcar industrializado, como aquele do saquinho branco que usamos no café. Ele é um alimento natural, produzido pelas abelhas, e contém não apenas glicose, mas também frutose, vitaminas, minerais e enzimas que ajudam na digestão. Quando consumido em pequenas quantidades como uma colher de sopa, ele não prejudica, pelo contrário,
Atua como aliado da saúde. Outro detalhe interessante é que o mel também ajuda a acalmar a garganta. Muitas pessoas acordam à noite tossindo ou com irritação respiratória, e isso atrapalha o sono. O mel age como um protetor natural, formando uma camada suave na garganta que reduz esse desconforto. É por isso que ele é tão usado em receitas caseiras contra tosse e resfriado. E existe ainda um bônus. Ao tomar mel antes de dormir, você favorece o funcionamento do fígado. O fígado é responsável por filtrar toxinas e regular a energia do corpo. Durante a noite, ele trabalha em ritmo intenso, e ter uma fonte de energia estável, como o mel, facilita o funcionamento desse órgão tão importante. O resultado de tudo isso é simples. Você adormece mais rápido, dorme de forma mais profunda, evita despertares no meio da noite, acorda com energia e disposição. Mas atenção, o segredo está na dose. Não adianta exagerar, porque o excesso pode trazer efeito contrário. Uma colher é suficiente. Esse hábito simples aliado a uma rotina de sono saudável pode transformar completamente suas noites e, consequentemente, seus dias. Quando pensamos bem, é quase inacreditável que algo tão pequeno tenha um efeito tão grande. Uma colher de mel não é apenas um doce. É um verdadeiro remédio natural, que age em diferentes partes do corpo ao mesmo tempo. Ele relaxa a mente, acalma os músculos, protege a garganta, fortalece o coração e ainda alimenta o cérebro. E não é só no caso do seu José. Muitas pessoas que adotaram esse hábito relatam melhoras significativas. Elas dizem que não precisam mais de remédios fortes, que acordam mais felizes e até notam melhora no humor. Isso porque dormir bem não é apenas descansar, é restaurar o corpo inteiro. Sem sono de qualidade, não há energia, não há memória boa, não há saúde plena. Portanto, se você sofre com insônia, despertares noturnos ou simplesmente sente que seu sono não é reparador, saiba que existe uma solução natural e acessível ao seu alcance. E essa solução pode estar agora mesmo dentro do seu armário, esperando apenas que você experimente. Dormir mal não é apenas um desconforto. Não é só acordar cansado ou ficar de mau humor durante o dia. A insônia e o sono de má qualidade são problemas que, quando se acumulam, começam a abrir portas para doenças muito mais graves. Pense comigo. O sono é o momento em que o corpo se recupera. É como se fosse uma oficina noturna que trabalha enquanto você descansa. O coração regula o ritmo. O cérebro organiza memórias e emoções. O fígado elimina toxinas. Os músculos relaxam e se fortalecem. Agora imagine o que acontece quando essa oficina não funciona direito por noites seguidas. O corpo acumula desgastes, os órgãos trabalham sobrecarregados, e aos poucos a saúde começa a dar sinais de alerta. Estudos mostram que dormir menos de 6 horas por noite de forma contínua aumenta o risco de hipertensão, diabetes, obesidade e até de doenças cardíacas. Isso sem falar nos efeitos sobre a mente. Pessoas que dormem mal têm muito mais chances de desenvolver ansiedade, depressão e até sintomas de perda de memória precoce. E aqui está um detalhe que poucas pessoas percebem. O sono ruim enfraquece o sistema imunológico. É como se as defesas do corpo baixassem a guarda. O resultado? Mais resfriados, mais gripes, maior risco de infecções e recuperação mais lenta de qualquer doença. Ou seja, não dormir bem é abrir a porta para que o corpo fique vulnerável. Agora eu te pergunto, quantas noites ruins você já acumulou nos últimos meses? Quantas vezes acordou mais cansado do que foi dormir? Se a resposta for muitas, o risco de que sua saúde esteja sendo prejudicada neste exato momento é real. E o problema é que a maioria das pessoas vai empurrando isso com a barriga. Elas pensam, é só uma fase. Uma hora passa, depois eu resolvo. Mas enquanto isso o corpo vai sofrendo silenciosamente. É por isso que é tão importante agir agora. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Porque cada noite mal dormida é um dia a menos de energia, um dia a menos de saúde, um dia a menos de vida plena. Agora imagine outro cenário. Pense em como seria a sua vida se, em apenas algumas noites, você começasse a dormir profundamente, sem interrupções, e acordasse renovado. Imagine acordar sem dor de cabeça,
sem peso nos olhos, com energia suficiente para caminhar, trabalhar, cuidar da casa e ainda ter disposição para aproveitar a família. Isso não é um sonho distante, é algo real, possível, e o primeiro passo pode ser algo tão simples quanto uma colher antes de dormir. Mas aqui vem um alerta. Não adianta esperar que o corpo se recupere sozinho. O tempo não cura a insônia. Pelo contrário, quanto mais você demora para agir, mais difícil fica para o organismo retomar o equilíbrio natural. E é por isso que hábitos simples, como o uso do mel, fazem tanta diferença. Eles não apenas ajudam a dormir melhor, mas criam uma rotina saudável que impede que o problema volte a se repetir. Lembre-se, noites mal dormidas não são apenas noites perdidas. São também anos de vida encurtados. O coração sofre, o cérebro sofre, o humor sofre, a sua vida inteira sofre. E tudo isso pode ser evitado com uma atitude simples. O seu corpo está pedindo socorro quando você sente cansaço o tempo todo. Esse alerta não pode ser ignorado. E a boa notícia é que você não precisa de soluções caras. Não precisa de medicamentos que viciam. E não precisa de remédios que deixam você dopado. A solução pode estar dentro da sua própria casa. Portanto, não espere chegar ao ponto de precisar de tratamentos invasivos. Não espere seu médico dizer que seu coração está sobrecarregado ou que sua memória está falhando por causa do sono. Comece hoje mesmo a cuidar de você, e a primeira atitude pode ser algo que cabe na palma da sua mão, uma colher de mel antes de dormir. Agora você já sabe, noites mal dormidas não são apenas incômodos passageiros. Elas roubam sua energia, sua memória, sua disposição e, pouco a pouco, a sua saúde. Mas também ficou claro que a solução não precisa ser complicada. Muitas vezes a resposta está nas coisas simples, que já temos em casa e que foram deixadas de lado ao longo do tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com o seu José. Ele acreditava que jamais voltaria a dormir bem. Tentou remédios, tentou terapias, tentou várias mudanças, mas nada parecia funcionar. Até que experimentou uma colher de mel antes de dormir. O que parecia pequeno se transformou em um hábito poderoso. E esse hábito trouxe de volta o descanso profundo, a energia perdida e a alegria de viver com disposição todos os dias. E essa não é apenas a história dele. É algo que pode acontecer com você também. Não se trata de mágica, e sim de compreender como o corpo funciona e oferecer a ele aquilo que precisa para relaxar e se recuperar. Uma colher de mel antes de deitar ajuda a acalmar a mente, equilibrar o organismo e permitir que o sono profundo finalmente aconteça. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas será que comigo vai dar certo? A resposta é, você só vai saber tentando. E como se trata de algo natural, seguro e barato, não há motivo para não experimentar. Uma pequena mudança pode transformar totalmente a forma como você dorme e, consequentemente, a forma como você vive. Porque dormir bem não é um luxo. Dormir bem é uma necessidade vital. É durante o sono que seu corpo se repara, que seu coração descansa, que sua mente se organiza. Sem isso, nenhum outro aspecto da sua vida pode estar em equilíbrio. Você pode comer bem, pode se exercitar, pode até tomar vitaminas, mas se não dormir profundamente, todos esses esforços perdem metade da força. Então, hoje o convite é simples. Faça o teste. Antes de deitar, vá até a cozinha, pegue uma colher de mel e permita-se experimentar. Repita por algumas noites seguidas e observe como o corpo reage. Perceba se adormece mais rápido, se acorda menos vezes durante a madrugada, se levanta de manhã com mais disposição. Os sinais vão aparecer e você mesmo vai confirmar os benefícios. E se você quiser potencializar ainda mais, pode combinar o mel com pequenas mudanças na rotina noturna. Diminuir a luz do celular antes de dormir, evitar refeições pesadas muito tarde, criar um ambiente tranquilo, com silêncio e conforto. Essas atitudes, somadas ao mel, criam um ritual poderoso para que o corpo entenda que é hora de desligar e descansar. E assim, noite após noite, você vai recuperando a qualidade do sono que havia perdido. Imagine-se acordando amanhã sem aquele peso nos olhos, sem mau humor, sem dor no corpo. Imagine voltar a ter energia para caminhar, cuidar da sua saúde, brincar com seus netos, sorrir com sua família.
Tudo isso pode começar hoje, com uma decisão simples. O mel é um presente da natureza. Foi usado por nossos avós e bisavós muito antes de existirem medicamentos para insônia. E agora, a ciência comprova o que eles já sabiam. Ele ajuda o corpo a relaxar e a mente a descansar. Não desperdice mais noites em claro. A sua vida é muito valiosa para ser vivida com cansaço e desânimo. E se este vídeo trouxe valor para você, se acredita que pode ajudar outras pessoas que também sofrem com noites mal dormidas, compartilhe este conteúdo. Muita gente precisa conhecer soluções simples e naturais como essa. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Saúde Renovada, porque toda semana trazemos dicas valiosas para melhorar sua saúde, sua energia e a sua qualidade de vida. Lembre-se, uma colher antes de dormir pode parecer pouco, mas pode ser exatamente o que o seu corpo está pedindo há muito tempo. Cuide do seu sono, porque cuidar do sono é cuidar da vida.